Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando ao final de mais um dia, com mais uma oração da noite, com mais uma série de estudos especiais para você meditar e logo depois fazer a sua oração com a sua família ou sozinho, terminando o dia, principalmente com o coração agradecido, porque grandes coisas o Senhor tem feito por você, por mim, por todos nós. Quero começar hoje uma nova série de estudos a respeito dos mandamentos recíprocos. Os mandamentos que aparecem no Novo Testamento com as palavras uns aos outros ou mutuamente. São cerca de 26 mandamentos que aparecem no Novo Testamento e tem esse sentido, esse objetivo de nos fazer cumprir as nossas responsabilidades como discípulos de Cristo para com os outros discípulos do Senhor no seio da igreja do nosso Deus. Quero começar hoje, então, com o principal deles, que é a respeito do amor. E quero deixar com vocês o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 22 até o versículo 25. E diz assim a palavra de Deus: Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Meus queridos irmãos, na realidade, esses mandamentos são maravilhosos. Estudá-los, certamente, além de proporcionar a cada um de nós o crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também nos habilitará ainda mais para, na prática, podermos ser bênçãos na vida de muitos irmãos e, ao mesmo tempo, ser abençoados por eles. Na realidade, essa é a grande intenção dos mandamentos recíprocos aqui no Novo Testamento. Todos esses mandamentos, eles têm relação com o aspecto interno da missão da igreja. Nós já sabemos que a missão da igreja, ela tem dois aspectos. Ela tem um aspecto interno e um aspecto externo. Ou seja, ela tem relação com a proclamação da palavra e relação com a edificação daqueles que recebem a palavra. Em outras palavras, a missão da igreja, ela tem o propósito de alcançar os perdidos e edificar os alcançados, evangelizar e discipular, proclamar e ensinar, ensinar e enviar. Todavia, tem um detalhe muito curioso. O lastro do aspecto externo dessa missão está na eficácia do aspecto interno. Ou seja, somente seremos eficazes no cumprimento da nossa missão ao mundo se fundamentalmente conseguirmos fazer o dever de casa, ou seja, vivermos aquilo que nós pregamos e pregar aquilo que nós vivemos. O próprio Senhor Jesus disse que a igreja dele, seus discípulos, seriam conhecidos como aqueles que se amam, ou seja, os seus discípulos, eles, quando amassem uns aos outros, eles verdadeiramente seriam reconhecidos como discípulos de Cristo. João, capítulo 13, versículo 35. Portanto, a missão proclamadora da igreja, ela depende da comunhão e da unidade dos santos. Nós não podemos falar do amor daquele que nós não vemos, se nós não amarmos aqueles que nós vemos. 1 João, capítulo 2, versículos 9 até 11. Em outras palavras, como dizia grande teólogo John Stott, o poder do evangelho está na diferença dos crentes. Aquilo que nós vamos anunciar lá fora, nós precisamos viver aqui dentro.
A igreja precisa vivenciar o verdadeiro amor de Jesus. Se nós não temos comunhão uns com os outros, se nós não vivenciarmos o verdadeiro amor de Cristo nos nossos relacionamentos, nós não teremos autoridade para falar desse mesmo amor aos que estão lá fora. Nesse sentido, o cumprimento efetivo do ID depende dos relacionamentos cristãos baseado no amor. Ou seja, a obediência prática a esses mandamentos, ela de fato é que vai dar lastro à nossa evangelização. E o mandamento de amar uns aos outros, na Bíblia, aqui no Novo Testamento, basicamente ela tem relação com mais outro mandamento. São dois mandamentos bem interligados nesta área dos relacionamentos baseados no amor. O primeiro deles, amai-vos uns aos outros. Aí, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 e 25, que é o nosso texto básico. Mas o outro é, suportai-vos uns aos outros em amor. Efésios, capítulo 4, versículo 1 a 2, e também Colossenses, capítulo 3, versículo 13. É assim que o apóstolo Paulo nos ensina. No texto de Efésios ele diz, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E o escritor da carta aos Hebreus complementa no capítulo 10, versículo 24, dizendo, consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A capacidade do discípulo de Cristo não está naquilo que ele produz, mas sim naquilo que ele ama. Olha que coisa maravilhosa. Jesus nos chamou ao amor recíproco. E lá nas palavras do Senhor Jesus, ele diz, novo mandamento vos dou. Aquilo que nós hoje estamos chamando de mandamento recíproco, Jesus chamou de novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Meus queridos irmãos, a Bíblia diz que aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é aquele que ama. Nós precisamos, de fato, amar e viver esse amor. É esse amor experimentado internamente que vai nos dar autoridade para proclamar lá fora, para proclamá-lo aos outros lá fora. Minha oração é que eu, você, todos nós, possamos amar verdadeiramente. Amai-vos uns aos outros. Eu preciso te amar e você a mim. E assim nós cresceremos juntos no amor de Cristo. Que esse Cristo que nos ama e que nos amou primeiro, encha o seu coração e a sua casa. E que o verdadeiro amor exista na sua família. E que o nome dele seja honrado. Que Deus te abençoe, uma boa noite e amanhã, com as misericórdias do Senhor renovadas, seguiremos em frente vivendo esse amor. Em o nome de Jesus.